Bom, agora como é que a gente mesmo pode ver, todos esses campos aqui estão mal formatados e a gente vai fazer a formatação desse formulário aqui agora, incluindo vários estilos aqui que se referem ao nosso título de sessão, ao field, aos inputs, aos agrupados e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é incluir uma tag display, e esse display aqui vai fazer com que esse formulário ele tenha um comportamento de permitir campos agrupados para desktop e para quando for navegação mobile, esse agrupado ele vai deixar os campos um abaixo do outro, porque como a gente sabe, a tela do celular é pequenininha. Aqui na sequência nós teremos o nosso H4, que na prática ele vai ter aqui só um margin, top, right e bottom. Ok? Então no topo teremos 2.5, direita 0 e abaixo 2, duas unidades relativas. Daí você me pergunta, tá, legal, e o da esquerda? O da esquerda segue o da direita, então portanto ele fica 0. E o primeiro carinha, ele vai ter uma margem top de 0. Então se você ver, ele já colocou aqui as informações pessoais com margem top 0, porque ele é o primeiro, e logo abaixo com duas unidades relativas, ok? Ou dois Rams. Agora, na sequência, nós iremos incluir aqui a classe de campos agrupados. Então, a classe de campos agrupados, ela vai ser um FlexGrow 1, ou seja, eu vou pegar aqui, vou esticar ao máximo na horizontal que eu puder em função desse flex. Depois, essa div aqui, ela também será um flex, só que agora com um direcionamento de linhas, para que a gente possa ter aqui um campo ao lado do outro. E você vai ver aqui que esses caras aqui que já estão agrupados, eles já estão com esse comportamento. Beleza? Agora, na sequência, nós iremos fazer aqui um field, ok? O que é o field, né? Só lembrando, field é o que agrupa label e input. Então, nesse caso aqui, ele vai crescer em termos de flex, ou seja, ele vai ocupar toda a largura de forma igual, ok? E depois ele vai colocar o margin bottom de 1, uma unidade relativa para que ele dê um espacinho, esse espaço aqui entre as seções de campos, ok? E agora, nós iremos finalmente aqui para os itens de formulário. Quais são os itens de formulário? O label, input e os restantes, ok? Nós iremos colocar então aqui um label, ele vai ter um display block, color, nós iremos chamar o tema e ele vai ser branco e o margin bottom dele vai ser 0.5 unidades relativas. Você já viu que o que ele fez? Ele incluiu o campo abaixo. Como que ele faz isso? Ele faz isso com o display block, tanto que se você remover, ele coloca o campo à frente. No nosso design aqui nós temos o label em cima do campo e assim que a gente fez, beleza? Se você tiver em uma outra situação que seja dessa forma, você exclui o bloco, beleza? Agora vem os nossos fields, né? Ou os nossos inputs. Então a gente tem aqui, olha só, um input tipo text, input tipo e-mail, input tipo tel e assim sucessivamente. E nós iremos agrupá-los aqui dentro de um conjunto de chaves, tá? Ou conjunto de propriedades, que são essas daqui. Então nós teremos o input tipo e-mail, tipo number, tipo tel, tipo text, beleza? Agora, para esses caras aqui, nós iremos incluir o que? Nós iremos incluir esse conjunto de CSS que eu vou explicar agora para que ele serve. Primeiro, esse aqui, novamente, ele faz esticar, né, na horizontal, assim podemos dizer, quando ele estiver dentro de um flex. Isso aqui é a cor de fundo, que eu vou colocar aqui um gray 800. A cor da fonte dele é branca. Border dele vai ser um pix sólido transparente. A gente vai ter uma borda transparente. Por que a gente precisa colocar isso daqui? Porque quando nós tivermos um campo fazendo a validação dos campos, se tiver um campo problemático, a gente vai fazer uma borda vermelha, beleza? Então aqui a gente vai colocar o radius para 4, transição para quando as coisas acontecerem, como mudança de cor de borda, mudança de cor e assim sucessivamente, essa transição demore 0,2 segundos. Temos aqui 42 pixels de altura, largura 100%, margem e paging. E você vai ver aqui que os campos já ficaram bem formatados. Então vou colocar aqui, por exemplo, Felipe Fontoura, aqui o e-mail, um e-mail qualquer, um celular aqui, ok? Ainda a gente precisa colocar um esquema de máscara, um CNPJ, então a gente tem já um prelúdio do que seria esse formulário, ok? Agora, se você a abrir aqui a opção
de navegação via dispositivo móvel, você vai ver que o agrupado, né? Se eu clicar aqui, esse agrupado, ele tende a estar com os campos aqui pequenos demais. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui já na última seção, abaixo do input, a gente vai incluir esse CSS, ou seja, quando o mídia for com uma tela inferior a 540, o Grouped vai ter um Flex Direction para column. O que, que significa? Aqui, anteriormente, a gente tinha para coluna, né? Tinha para linha, agora a gente tinha para coluna. Por quê? Porque daí ele vai fazer esse efeito, tá vendo? Os agrupados serão não ficarão na mesma linha, eles ficarão um embaixo do outro, dando muito mais conforto aí para quem estiver navegando de um dispositivo móvel, beleza? Então a gente tem que deixar assim. E já fica uma dica para você que a maioria dos websites hoje a navegação mobile já é o padrão. Então você precisa primeiro pensar de como vai ser o mobile e depois pensar no desktop, tá? Eu sei que é uma quebra de paradigma aí, mas você precisa ficar atento a essa situação. Então, voltando aqui para o desktop, é dessa forma que a gente fez aqui a primeira sessão, tá? Que inclui informações pessoais, e-mail, celular, CPF, CNPJ. Agora, a próxima sessão vai ser o quê? Vai ser uma sessão que vai incluir ali o endereço e depois informações de pagamento, mas como nós já criamos a base para o formulário, já fizemos o ajuste de estilo, já podemos considerar que temos informações pessoais e tudo que é necessário para criar as próximas sessões.